E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Drops de Férias, ou podcast de férias, começando uma nova série, Aprendendo com o Mestre João Moana. Espero aqui contar com vocês, contar um pouco para vocês da experiência desse contato e desse convívio com o Mestre João Moana nos idos no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Eu vou para 1980, numa semana em que havia perdido a minha mãe. Perdi minha mãe durante um parto e estava muito atrapalhado, lógico que não podia ser diferente. Minha mãe tinha saído de casa um dia, normal, andando, como se diz, com os próprios pés, e voltava para casa num caixão. No domingo, isso aconteceu no meio da semana. No domingo fui até a reunião da JOAC, onde o padre reunia vários profissionais, vários jovens, alguns que já estavam entrando na profissão, já eram universitários, e outros da pré-JOAC, que eram jovens que estavam estudando para vestibular e que depois iriam compor a JOAC. Muitos deles você acompanha no dia a dia. Um deles é Marcos Pacheco, que foi secretário de saúde e que hoje está aí, é um médico brilhante e está envolvido com muitos, é um dos grandes especialistas em SUS no Maranhão. Só para citar um caso, não é? De quem éramos nós no final dos anos 70, começo dos anos 80. Pois bem, depois da missa, naquele domingo, o padre disse: esteja amanhã lá na Casa Moana, a casa da família, na Casa Moana, onde nós precisamos conversar. Esteja lá às 3 horas da tarde, nem mais nem menos. Ele era muito preciso. Assim foi. Na segunda-feira cheguei e o padre então me cruzava as pernas. Ele sentava numa cadeira, que era uma cadeira de couro, me lembro muito bem, com algumas coisas cruzadas que davam um equilíbrio. Ele cruzava as pernas diante da gente e nos olhava com gravidade. A impressão que a gente tinha é que ele nos atravessava, como se estivesse fazendo um scanner da própria alma da gente. É assim que a gente se sentia. Eu estava de cabeça muito baixa e o padre Moana então disse: você está vivendo o melhor momento de sua vida. Aí eu levantei a cabeça e aí ele veio com uma pergunta que me deu uma espécie de soco no estômago. Ele disse: você é cristão de verdade ou é uma farsa o que você diz? E aí aquilo me deu mais ainda, é como se desse um chute na canela, e ele ali estava exatamente usando da sua psicologia, psicólogo que era, pedagogo fantástico, médico, padre, e uma série de outras formações naquele ser que eu nem sei direito o tamanho da sua formação. Isso está em 43 obras que ele espalhou, né? A melhor coleção de obras para a formação da América Latina que se tem notícia, e que está agora, foi lançado há uns dias atrás, relançado, 7 deles foram relançados. Bem, ele disse: você está vivendo o melhor momento de sua vida. E naquele mês de janeiro, estou em janeiro de 1980, ele havia me escolhido entre tantos para ir com ele dar palestra para jovens lá em Chapadinha. Seríamos recebidos pelo Padre Neves, um português de uma simpatia incrível que nós perdemos para o câncer já faz algum tempo. Uma figura de uma conversa maravilhosa. Esse padre me ensinou muito da cultura portuguesa, dos pensamentos, inclusive, portugueses. Um dia falo sobre o Neves aqui em nossos podcasts. Pois bem, ele disse: vá para casa agora e volte amanhã. Volte com o esquema pronto para conversarmos sobre a nossa palestra lá da cidade de Chapadinha. Nós iríamos para Chapadinha. Só que eu achava que ele ia dizer assim: não, sua mãe morreu, então deixa para lá, eu vou colocar uma outra pessoa no seu lugar. Pelo contrário, ele disse: vá para casa agora e volte amanhã com o esquema da sua palestra. E assim foi. No dia seguinte estava eu e comecei a mostrar para ele a ideia da palestra e tal, e ele disse: cuidado com a sua mente. A sua mente é uma mente brilhante, mas você faz, ele não usou o termo link. Ele disse assim: você começa a ir para os lugares para onde você fala. E se você não tiver um esquema pronto para a sua palestra, para você voltar ao seu esquema original da palestra, você vai se perder. Dizia isso. E aí foi me dando outras dicas, como falar, como não falar, palavras que deveriam ser citadas aqui e ali. Foi ali
que eu posso chamar aquele momento de um divisor de águas da minha vida. Eu era um estudante de segundo período do curso de farmácia e Moana estava ali a questionar no dia anterior se eu era cristão, se não era, se era a hora de eu realmente ratificar aquilo que eu acreditava, se o que eu falava era verdade ou se era apenas uma repetição de palavras. E assim foi, nós nos preparamos, eu viajei com Moana e mais um amigo que dirigia um Jeep, nós somos de Jeep, com um detalhe curioso que eu faço esse registro aqui agora. Moana tinha perdido um amigo num acidente numa BR em que ele bateu no animal e o animal veio para cima dele, para a direção dele. E a gente sabe que quando você bate, por exemplo, num carro a 80 por hora, aquele animal, se ele pesava, digamos, 500 quilos, você multiplica por 4. E aquele impacto vem para cima da pessoa. Qual não foi a minha surpresa? Quando nós entramos no carro e Moana botou um capacete de motociclista. Pois ele viajou daqui para cidade de Chapadinha e de Chapadinha para cá, ele viajou exatamente com um capacete de motociclista, que ele disse que ele não podia se arriscar. Histórias, mas o que eu quero deixar registrado aqui é o divisor de água desse mestre da homilética, né? Que é exatamente essa arte de falar em público, e ele era um professor de padres lá no Centro de Formação de Líderes. Um dia desse eu conto que eu fui para lá dar aulas também para padres no final já da sua formação, e eu fui exatamente para onde? Para a sala que tem o nome João Moana, que era a sala onde João Moana fazia as suas aulas. Mas isso é uma história para me contar um outro dia. Muito obrigado por nos seguir, por nos acompanhar em nosso Drops de Férias ou podcast de férias. Eu sou Robson Júnior, até o nosso próximo encontro.